Meus amigos, nesse segundo bloco, nós temos dois assuntos para tratar. Retas paralelas cortadas por reta transversal e o Teorema de Tales. São dois assuntos importantíssimos. Então vamos a eles. Imagine que você tem duas retas paralelas, ok? E imagine que por essas duas retas paralelas, você vai passar uma reta inclinada, que a gente chama de transversal, certo? Suponha que as retas paralelas nós vamos chamar de R e S, e a reta transversal nós vamos chamar de T. Tudo bem? O negócio é o seguinte, como é que você vai saber que elas são paralelas? Bom, ou se eventualmente for dito isso no enunciado de uma questão, as retas R e S são paralelas, ou ainda se houver um símbolo de paralelismo. O R, as duas barrinhas paralelas e a letra S. Ok? Uma coisa ou a outra. Bom, essa reta T que é inclinada, imagine que ela só não é perpendicular, ela só não forma 90 graus com as outras duas. Imagine que ela tem uma outra inclinação. Então, veja aí nesse desenho que eu vou fazer para você, o que vai acontecer com os ângulos. Olha só, observe. Você tem então, eu vou marcar ângulos com as letras latinas, as letras do nosso alfabeto, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, ok? E vou marcar outros 4 ângulos com letras gregas, certo? Alfa, beta, o que mais? Gama e teta. Observe a posição deles. Então, olha só. Observe que o Azinho é um ângulo que tem menos do que 90 graus. Claro, aí eu estou confiando na figura, mas estamos estabelecendo isso. Então, quais os ângulos que têm menos do que 90 graus? O Azinho, o Czinho, quem mais? O Bzinho e o Dzinho. Você viu no bloco anterior que quando um ângulo tem menos de 90 graus, ele é chamado de quê? Ângulo agudo. Muito bem, agora vamos marcar os outros ângulos. Vamos lá. O alfa, olha só, alfa, beta, gama e teta. Gente, esses ângulos são maiores do que 90 graus, então eles são ângulos o quê? Obtusos, certo? Olha a posição deles. Tá, agora vai me acompanhando. Imagine que o ângulo Azinho, o ângulo Czinho, o Bzinho e o Dzinho, gente, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, esses ângulos agudos, eles têm exatamente a mesma medida. Não importa como eles se chamam. Ah, são colaterais internos, alternos internos. O nome é até secundário. O importante é que você entenda que todos eles têm a mesma medida. E não esqueça que a mesma medida você pode dizer que são ângulos congruentes, ok? Da mesma forma, os outros, os com a letra grega, alfa, beta, gama e teta, são ângulos que têm a mesma medida, são ângulos maiores do que 90. Pessoal, então nós temos quantos ângulos? 8 ângulos. São 4 agudos, 4 obtusos. Agora vem a parte boa. Quanto dá a soma de um ângulo agudo com obtuso? Quanto? A soma dá 180. Pessoal, nessa circunstância, nesse desenho, nesse formato, sempre que eu somar um ângulo agudo com um ângulo obtuso em qualquer posição, a soma deles vai dar 180. Então, eles são suplementares. Então, o que eu tenho que saber desse desenho, assim como linha geral? Que você tem 4 ângulos agudos, que são iguais, são congruentes, iguais em medida, e 4 ângulos obtusos, que têm a mesma medida, ok? Aliado a isso, você tem que lembrar que a soma de um ângulo agudo com um ângulo obtuso sempre vai dar o quê? Sempre vai dar 180 graus. Tá certo? Bom, agora nós precisamos praticar. Então vamos ao próximo exercício. Vamos lá? Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. A medida do ângulo Y em graus é? Bom, meus amigos, observe então o desenho que vocês têm aí. As retas R e S são paralelas, ok? Isso foi dito pelo enunciado. Olha a reta da esquerda, olha a reta da direita, as duas inclinadas. Você tem a medida X e a medida 5x. E aí embaixo você tem a medida Y e a medida 120. Mas vamos separar essas retas. Olha o próximo desenho. Usando só a reta da esquerda, que eu vou chamar de A, aqueles x mais 5x que você viu antes, somando, deu 6x. E o 120 permanece ali. Observe que os dois ângulos 6x e 120, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque ambos são ângulos obtusos. Se eles têm a mesma medida, igualando 6x igual a 120 e passando 6 dividindo, você encontra que o x é igual a 20 graus. Agora que você usou a reta da esquerda, você vai usar a reta da direita, que nós vamos chamar de B. Você já descobriu que x é igual a 20 graus. E aquele 5x que você tem aí, você troca o x por 20. 5 vezes 20 igual a 100. Bom, se você sabe que o ângulo é 100, agora como é que eu descubro o ângulo de baixo, que é o y?
Como um deles é agudo e outro é obtuso, a soma dos dois tem que ser igual a 180. Facilitando tua visualização, olha a próxima figura. Eu vou marcar um ângulo Z. Este ângulo Z que eu marquei tem a mesma medida do Y. Os dois agora são agudos. Mas quanto vale a soma de Z com 100? Se você somar 100 mais Z e fizer igual a 180, você vai achar que o Z vale 80. Se você sabe que o Z vale 80, substitua no lugar do Z. Acontece que o 80 é igual ao Y de baixo. E com isso, pessoal, nós descobrimos que o Y é igual a 80 graus e que o X é igual a 20 graus, como nós desejávamos. Gente, nosso assunto agora é teorema de Tales. Só que eu lembro a você que existe o teorema angular de Tales, que é aquele que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E existe o teorema linear, digamos assim, que é o que eu vou te mostrar agora. Como é que ele funciona? Imagine que você tem um conjunto de retas paralelas. Tá? Um conjunto de várias retas. Esse conjunto de retas a gente chama de feixe de paralelas. E imagine que essas retas paralelas elas vão ser cortadas por duas retas transversais. Ok? A inclinação dessas transversais pode ser qualquer uma, não precisa ser a mesma. Tá? Ok? Muito bem. Agora observe que entre essas paralelas existem segmentos de reta. Se você marcar pontinhos aí, A, B, C, D, E, F, for marcando pontos, a gente pode estabelecer entre esses pontos algumas proporções. Dê uma olhada comigo. Observando os pontos A, B, C que estão na reta A e os pontos D, E e F que estão na reta B, os segmentos compreendidos entre A e B, B e C, D e E e F, eles vão ser proporcionais entre si da seguinte forma. O AB é proporcional ao DE, assim como o BC é proporcional ao EF. Ou seja, você tem uma igualdade de frações. Gente, para tornar isso mais palpável, nós vamos resolver um exercício que é um exercício típico de uma situação real. Quer ver? Ó, me acompanha. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é de 180 metros? Bom, observe a figura, meus amigos. Você tem a rua A e você tem as medidas das larguras dos terrenos. 40 metros, 30 metros, 20 metros. Marque na rua B as letras X, Y e Z. E agora estabeleça a proporção da seguinte forma. X sobre 40, Y sobre 30, Z sobre 20. Para resolver essa igualdade de frações, você soma os números de cima das frações, os numeradores, e soma os de baixo entre si. X mais Y mais Z fica igual a 180, que é o comprimento total na rua B. E 40 mais 30 mais 20 igual a 90. Se você dividir 180 por 90, dá 2. Igualando cada uma das frações a 2, você descobre os valores. X sobre 40 igual a 2, portanto x igual a 80 metros. Y sobre 30 igual a 2, portanto y igual a 60 metros. E z sobre 20 igual a 2, portanto z igual a 40 metros. Gente, só para completar, esse número 2 que você viu é chamado de razão da proporção ou constante de proporcionalidade. Ele te diz quantas vezes os números de cima das frações são maiores do que os de baixo. Certo? Agradeço a presença, a atenção de todos e em breve conversaremos sobre triângulos. Grande abraço.